Oi, meus amados! Estamos aqui hoje para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar sobre período composto. E o período composto, ele se divide em dois, que é o período composto, que é a orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, elas funcionam de forma que uma não depende da outra para existir dentro da construção frasal. Já a oração subordinada, uma já depende da outra. Nas orações coordenadas, que é o que nós vamos ver, elas se dividem em assindéticas, assindéticas e sindéticas. As assindéticas não precisa de conjunção para que uma exista e a outra também. Tipo, os alunos fizeram a prova, vírgula, tiraram 10. Viu que a vírgula ela vai substituir uma conjunção. Então, quando a vírgula aparece, essa oração coordenada, ela é assindética, tá? Porque não precisa de uma conjunção. Já as orações sindéticas, coordenadas sindéticas, precisa de conjunção. E as orações coordenadas sindéticas se dividem em 5. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, são 5. A primeira que falaremos é a aditiva. A aditiva, ela utiliza... É como se fosse um acréscimo de uma oração a outra. A conjunção, ela dá um acréscimo. A oração seguinte, ela é como se fosse acrescida dentro da outra oração, porém, elas são independentes. E as conjunções que a gente mais usa são e, o ezinho, nem, que e as locuções. As locuções que são não só, mas também, tanto como. Exemplo, os alunos escreveram o poema e declamaram-o. Então, os alunos escreveram o poema e declamaram-o. Esse ezinho está ligando a primeira oração, que é escreveu o poema, com a segunda oração, declamaram-o. Então, o verbo escrever e o verbo declamar. As segundas orações coordenadas são as adversativas. As orações adversativas, elas estabelecem uma oposição. É como se eu fizesse uma coisa, mas ao mesmo tempo não pudesse fazer. É uma oposição da primeira. Exemplo, Pedro chegou à escola, mas não trouxe os cadernos. Olha a adversativa bem aí. Mas não trouxe os cadernos. Pedro chegou à escola. Pedro chegou é uma oração. A escola é uma oração. Mas, tem uma vírgula, mas não trouxe, o verbo trazer, trouxe os cadernos, já é uma outra oração. Então, as conjunções que vai estabelecer essa oposição de ideia é o quê? É o mas, o porém, entretanto, todavia, contudo, tá? Que vai estabelecer essa oposição. Próximas orações são as alternativas. Alternativas da alternância. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Então, é a alternância de ideias. Por exemplo, você vai ao cinema ou ao teatro? Então, essa alternância de ideia, você vai ao cinema ou ao teatro? Eu não preciso colocar na segunda oração depois do ou o verbo ir. Então, assim, o verbo subentende que já está lá. Você poderia fazer assim, você vai ao cinema ou ao teatro.
Então, aqui eu posso suprimir, tirar o verbo da segunda oração, mas eu entendo que o verbo está lá. E aí veio a alternância. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Viu o que é a alternância? As conjunções que a gente utiliza na alternância é ou, já, quer, né? E outras, que dê ideia de alternância. Vamos dar um exemplo aqui de ou. Os alunos ou ficam na sala ou saem da sala. Viu aí a ideia de alternância? Os alunos ou ficam na sala ou saem da sala. Deu ideia de alternância, certo? As próximas orações são as conclusivas. As conclusivas, elas dão ideia de conclusão da primeira oração que foi dita. E aí, as conjunções utilizadas para dar ideia de conclusão são logo, assim, portanto, de modo que, pois, e tantas outras que dão ideia de conclusão. Dessa forma, em suma, dá ideia de conclusão. Tudo que conclui-se, então vai dar ideia de conclusão. Um exemplo claro é os alunos estão cansados da aula. Logo, pararemos de ministrá-la. Ou pararemos, né? Estão cansados. Então, deu uma ideia de conclusão da primeira oração. Os alunos estão cansados da aula. Estão cansados, né? Locução verbal. Estão cansados da aula. Logo, tem uma vírgula e vem logo, pararemos. Ou pararemos, então vamos parar. Então, deu a ideia de conclusão da primeira oração. Então, essas orações conclusivas, tá? E aí, toda vez que você vê que apareceu portanto, assim, de modo que, nesse sentido, em suma, assim, dá ideia de conclusão, ou conclui, tá? Dá ideia de conclusão. E as próximas orações coordenadas são as explicativas, que utilizam a segunda oração para explicar a primeira. E as conjunções mais utilizadas são pois, antes do verbo, que e porquê. E tem outras que são utilizadas, tá? Vamos lá para o exemplo. O aluno não veio para a escola, vírgula, porque estava doente. Está explicando por que o aluno não veio à escola. Não está explicando? Esse porquê que eu utilizo é porque junto, sem acento, tá? Que dá ideia de explicação. Então, concluímos nossas orações coordenadas. E espero ter ajudado e aguardo vocês na próxima aula. Se precisarem, estamos aqui para poder auxiliá-los